Já vou explicar para vocês como é que vai funcionar. A partir de agora, senhoras e senhores, estão todos me ouvindo? Tudo certinho? Então, assim, ó, a partir de agora, vocês estão sendo gravados em tempo real. Como é que vai funcionar nossas aulas agora? Como é que é o nosso processo de aula agora, tá? Até então, aí eu vou pedir para vocês assim, ó, mantenham as câmeras de vocês fechadas. O microfone, sempre que tiver com dúvida, pode abrir para perguntar, não tem problema. Pode fazer pergunta pelo chat também. Bom dia, Pedro. Lembra que até a nossa última... Não a última, que eu acho que foi, a gente trabalhou aberto, né? Mas antes, nós tínhamos... Qual era o nosso sistema? Eu apresentava um vídeo para vocês do conteúdo. E aí, depois de vocês assistirem esses vídeos, nós voltávamos para a sala de aula comigo. E aí, eu perguntava para vocês se tinha alguma dúvida, a gente dialogava se tinha alguma dúvida ou não. Então, lembrados que era esse o nosso formato? Sim? Sim. Como é que é a nossa estratégia agora? Ao invés de eu apresentar um vídeo gravado para vocês, agora eu vou apresentar a mesma aula que eu iria gravar e disponibilizar para vocês, nós vamos fazer isso em tempo real. Então a aula vai ser passada aqui, vocês vão ver em tempo real, ao vivo. Eu vou estar gravando essa aula e aí sim ela vai ficar disponível para as pessoas que por alguma razão, por alguma razão, eu falei aí sim a Siri, que lá já despertou do celular, né? E aí eu falei, aí ela já acordou de novo. Vai ficar disponível, então, a aula gravada para os que não podem, por alguma razão, fazer parte aí para poder ter acesso, né, para as aulas gravadas, tá? Qual que é o nosso interesse? Enquanto eu estou explicando o conteúdo, se surgir a dúvida, você já... Professora, pode repetir? Professora, não entendi. Porque a gente não perde a curiosidade, o interesse e a dúvida do aluno no tempo real. Como a professora está conseguindo ter uma internet que está acessando vocês, pelo menos até agora vocês não tinham me relatado nenhuma dificuldade de me ouvir ou de me ver, eu acho que a minha internet está chegando bem para vocês, acredito. É isso? Senhoras e senhores, tá, né? Então a gente vai fazer nesse formato de atender vocês aqui online. Quais são os tratos que a gente vai fazer? Manter a câmera fechada, para preservar vocês também, né? Que às vezes tem um pessoal assim, ó, com pijama que, meu Deus, não merece ser gravado pijama, né? Não tô dizendo que é todo mundo, mas tem um pessoal assim que acorda com o cabelo meio, né? Parece assim, meio, né? Não acorda lindo e cheiroso que nem eu, porque eu já acordo linda. Eu acordo linda e cheirosa já. Mas não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Então, e aí, pessoas, se tiver dúvida, pode abrir o microfone e fazer perguntas sem problemas nenhum. Se tiver qualquer travada durante a aula, fala, professora, travou. Dá para repetir? Não entendi. É normal acontecer, mesmo quando a internet tem uma qualidade legal, pode acontecer. Não tem problema, a professora repete sem problema, tá? Agora deu uma travadinha, você deu né? Não tem problema, tá? Certo? Isso aí é a vantagem, né? Essa cuts. Então, assim, ó. Só que vocês têm que ter esse compromisso comigo. Não tá dando certo, tá travando, não tá legal, vocês me avisem, tá? Essa aula vai ficar disponibilizada depois, a partir de amanhã, porque aí amanhã é mandada para o pessoal que está fazendo o cuidado dos vídeos, e aí é disponibilizado para vocês, para os que não puderem assistir a aula. Combinado? Então, tem que estar no horário de aula? Tem. E aí, como é que a gente vai começar a nossa aula? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vai. Opa, não foi? Ó. Chamada primeiro em. Entrou ali para vocês no chat? Coloquem o nome de vocês ali. Quem tem duas pessoas com o mesmo nome na sala, coloca o nome completo. Essa é a nossa chamada. É a partir daqui que eu vou fazer. O Clipe Escola também tem um sistema que sabe o horário que você entrou na aula e o horário que você saiu da aula. Tá? Eles têm, a escola está recebendo esses relatórios, tá? Mas a prof também vai ter esse cuidado de saber se a Maria Eduarda esteve na aula, se a Giovana estava na sala, se o Lucas estava na sala.
através dessa gravação com o nome de vocês aqui. A hora que eu quiser, será que o Lucas estava na aula? Eu vou lá e dou uma olhadinha. Apesar de o Clipe Escola saber exatamente, ele tem um registro, através do e-mail de vocês, da hora que vocês entram e a hora que vocês saem da sala de aula, certo? Então, já tem esse controle na escola, mas através da chamadinha aqui no chat, a gente consegue ter um acesso também direto, tá? E aí, eu vou passar alguns PowerPoints para vocês, algumas apresentações, eu vou passar vídeos para vocês, tudo em tempo real. Então, se tiver qualquer dificuldade, vocês vão me alertando e me avisando. Estamos combinados? Estamos bem? Primeiro tudo certo? Eu não sei se tem mais algum outro professor trabalhando já nesse sistema com vocês. Já tem alguém fazendo aula totalmente online com vocês, sem o uso de vídeo? Não. O Antônio, o Antônio não tá fazendo isso com vocês, eu acho que já, não tá? Vocês têm alguma coisa? Ele fez isso essa semana. Tá, então eu acredito que a partir de agora a gente vai aos poucos migrando para esse formato, tá? É claro que vocês têm que entender assim, ó, pessoas, né? Opa, aqui. Sistema EAD, para uma escola ter um ensino à distância, essa escola se prepara para isso, em tecnologia e capacitando os profissionais, tá? As pessoas que se inscrevem para ter aula EAD, já sabem que tem que ter uma tecnologia de qualidade para receber a informação também. Porém, nós somos surpreendidos com o coronavírus. Em pouco tempo, a gente teve que fazer o quê? A gente teve que criar um sistema na escola online. A gente teve que aprender, os professores aprender. Nós somos professores de sala de aula. Se pegar uma apostila e dar na mão de qualquer professor lá do Roda Peão e do Promissor, a gente sai dando aula tranquilamente. A gente sabe como lidar com vocês na sala de aula. Mas, infelizmente, a gente está aprendendo com vocês e está aprendendo de forma muito rápida, certo? Então, por isso que a gente, assim, ó, tá com, hora dá uma coisinha muito certa, hora um pouquinho melhor, isso, aquilo. Eu peço paciência de vocês e esforço de vocês também. Nós vamos nos esforçar, porque o importante pra gente é que vocês tenham o ano letivo. É que vocês consigam aprender, é que vocês realmente, assim, ó, sintam-se acolhidos pela escola, porque essa é a nossa ideia. Professor, mas a aula não vai voltar em agosto? Então, existem previsões que falam de agosto, existem previsões que falam de setembro, de outubro, existem previsões que falam que a gente não volta mais esse ano presencial. Tomara que não. Porém, até agora, nós estamos hoje dia 24 de junho, né? 24 de junho. Tem vacina para o coronavírus? Não. Tem medicamento seguro para a pessoa que ficou doente, tomou, não piora? Não. Nós temos leitos de hospitais capazes de receber uma avalanche de doentes de uma vez só? Não. A gente tem até um certo ponto, os hospitais conseguem atender. Por isso é que tem hora que fica mais restrito, abre, libera um pouco, fica mais restrito, libera mais um pouco, porque de acordo com os números de doentes que vão surgindo, é obrigada todo mundo ficar em casa fechadinho para não ter um número maior de doentes que o hospital não vai conseguir comportar. Entenderam? Se essa é a nossa realidade hoje, dia 24 de junho, que é igual lá no dia 19 de março, o que mudou do dia 19 de março para cá? De descobertas. A gente tem um monte de dúvidas ainda. A pessoa pega coronavírus uma vez só ou duas? Ou não? Mais vezes? Como é que funciona? Não se tem certeza de nada ainda. Mata só criança, só adulto, só idoso? A gente sabe que o número de idosos eles são mais frágeis. Mas e aí? A gente vai se arriscar? Arriscar um dos nossos? Então a gente precisa que o governo libere e nos dê certeza que está seguro. E enquanto isso, a gente não pode ficar braço cruzado. Por isso que a escola está tentando agora estabelecer esse formato o mais integral online possível, para que as nossas aulas voltem a ficar mais parecidas com o que eram antes, tá? Aos pouquinhos os professores estão se adaptando, aos pouquinhos vocês também vão conseguir se adaptar, tenho certeza. E eu acho que vai ser mais gostoso essa aula assim, ó, com vocês, né? Quer ver a hora que vocês conseguirem arrumar um jeito de me dar café pela internet? Aí vai ficar maravilhoso. A hora que a Maria conseguir me dar um pãozinho pela internet, né? Vai ser maravilhoso.
Se vocês não arrumarem um jeito, eu vou ter que arrumar uma roupa de astronauta e bater na porta da casa de vocês para tomar café. Também pode. É uma opção. Vocês não acham que é uma opção? A pessoa visão do paraíso, eu chegando na casa de vocês vestida de astronauta? O que vocês acham primeiro, hein? Vai ficar bom? É um sonho, não é, Ana? Ó lá. Só se for roupa de dinossauro. Eu falei assim, Aquela roupa de dinossauro, né? Eu vou arrumar uma roupa de dinossauro dessa. Vou arrumar. Você vê só. Ok, daí você vai abrir a tela e vai estar o quê? Pode ser um dragão também, ó. Um dragão já dá jogo, né? Ó, imagine vocês assim, ó. Daqui uns dias, vocês vão chegar aqui e eu vou estar com a cabeça assim, né? Olha só a cena. Oi, meus alunos, tudo bem? O que vocês acham? Pode ser, não? Eu ia ganhar gincana esse ano, você vê? Não deu. Terceiro ano ia ganhar gincana, o que vocês acham? Ia ou não ia? sei lá. Até apostaram na gente já. Vocês estavam preparados, né? Deu medo. Deu medo. Tinha o primeiro ano aí fazendo barulho, não sei se era vocês. Então, pessoas, sobre o nosso conteúdo, o nosso conteúdo formal dessa primeira... O Enaldo apostou. Enaldo sabe nada, rapaz. Enaldo sabe nada. Mas ano passado, o outro, quando era no nono, né? Na VM1, eles, desde o começo do ano, apostaram que ia ganhar. Aí chegou no final da gincana, nem o último direito conseguiram ficar. Pois agora, né? Então, assim, então quer dizer, você tá querendo dizer então que eu achava que eu ia ganhar também esse ano, podia ser que não, será? Não sei. Será? Não, olha. Enfim, ano que vem vocês vão ser obrigados a concorrer comigo. Ano que vem vocês não escapam, viu? Ano que vem a gente vai estar se encontrando na gincana. Esse ano não vai rolar, né? Mas ano que vem vai rolar. E aí, pessoas, acompanhem comigo aqui, olha só. Deixa eu só pegar aqui, ó. A nossa apostila. Nós tínhamos visto essa parte de rochas, minerais, a parte de geologia do mundo, de geologia do Brasil, dos terremotos e vulcões. Então, acompanharam comigo aqui? A gente foi até lá na página, a última página lá, 59, as áreas de risco, essa parte aqui, né? Não foi, ó, a gente encerrou essa parte aqui também, né? Oi? Tem alguém comigo? Primeiro ano. Tô aqui. Vocês lembram que a gente viu a parte das influências do terremoto, do laar, da lama? Estão lembrados, não? Primeiro Sim. Uma boa para me responder sim ou não. Então, a gente fez inclusive a nossa última avaliação sobre toda essa parte aqui, estão lembrados? Uhum. E aí, na próxima aula, na semana que vem, eu vou projetar para vocês a nossa avaliação. Por que não hoje, professora? Porque eu estou trabalhando ainda nas correções e aí, então na semana que vem a gente vê essa parte. E aí eu vou falar para vocês a nossa prova, né, a nossa avaliação, questão por questão, para as pessoas que ficaram com alguma dúvida sobre o assunto, para as pessoas que ficaram receosas de alguma resposta lá, a gente vai esclarecer passo a passo cada uma das perguntas, certo? Tranquilo? Então, não pensem que a gente fez a avaliação e não vai rever. A gente vai rever e vai corrigir junto. Vocês estão lembrados que a gente fazia essas correções em sala de aula? Não sei se quem já foi meu aluno no nono ano, não sei se alguém de vocês. Lembra que a gente trabalhava com correção em sala de aula? Então, nós vamos corrigir essas questões em sala de aula. Mas e aí, professora, qual que é a nossa temática hoje? Geografia, ela fala sobre rocha, ela fala sobre água, ela fala sobre atmosfera, mas geografia, ela fala dos lugares, ela fala das pessoas, ela fala de imigração, ela fala de formação de povos, ela fala sobre atualidade, ela fala sobre a parte histórica da construção dos territórios. Quando a gente fala que em lugar, quando a gente fala em território, país, mapas, isso é tudo geografia.
E o que acontece nos lugares também é geografia. E aí existe uma temática que a gente já vem trabalhando há muito tempo, a gente já vem martelando, todo mundo conversa bastante. Eu acho que o brasileiro está passando por apesar das notícias que a gente tem observado, mas nós estamos sim passando por algumas mudanças de pensamentos, de estrutura, de ideias. E eu acredito muito nisso, só que infelizmente ainda existe alguma parcela, pequena parcela da população, eu acredito pequena, não é a maioria, que ainda não aprendeu que as coisas mudaram. O que é o nosso tema da aula hoje? Primeiro eu vou passar para vocês alguns dados, algumas informações, e depois a gente entra para a temática mesmo, que é sobre um assunto que está na mídia e a geografia tem essa obrigação de atender à atualidade. Deixa eu só ver por que meu PowerPoint não está ali. Onde é que ele anda que ele não está ali? Acho que agora ele vai entrar. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Me informem, meus lindos, se a gente está com a tela do PowerPoint para vocês aí, por favor. Tá sim, professora. Tá? Sim. Ó. O que é o termo miscigenação? É um termo que aparece muito em vestibular, em Enem, e pode ter certeza que nos próximos anos, vocês estão no primeiro ano, vocês vão ouvir falar muito desse tema, tanto no vestibular quanto nos Enems que vão vir pela frente. A miscigenação, ela fala sobre a mistura entre indivíduos de diferentes etnias. A miscigenação, então, é a mistura dos povos? Pode-se dizer que sim. Esse quadro aqui, ele reflete bastante um pouquinho do que é a miscigenação. Olha só os formatos de rosto, as cores dos cabelos, o formato de nariz, de olho, de boca. Nós somos frutos de uma mistura. Essa parte que está escrita do lado dessa imagem aqui, ela foi tirada da revista Veja. A miscigenação se dá a partir das uniões, da união, né? Das uniões, ali faltou uma união de plural, ali, na verdade, entre as principais etnias do mundo, que são os brancos, os negros, os amarelos, e se trata de um processo de evolução do ser humano. Nós somos frutos de uma mistura, e isso é um quadro evolutivo, é uma coisa boa. Não existe hoje, isso é científico, tá? Não existe no mundo hoje nenhum grupo humano puro no que se refere a etnias. Não existe. Eu sou puramente negro, eu sou puramente índio, eu sou puramente branco. Ah, professora, mas os índios lá no meio do nada tal, eles são mistura de tribos. Então, hoje, a gente não identifica na população mundial algum quadro de humanos puros de acordo com a etnia. Todos nós somos frutos de um longo processo de miscigenação. Por causa das conquistas dos territórios, por causa das imigrações, nós estamos cada vez mais misturados. Ah, não, professora, mas a base dos brasileiros foram os brancos, os portugueses, os índios que aqui estavam e os negros que vieram da África. Até aí, nesse começo, já tinha mistura. Vou mostrar para vocês. A diversidade étnica do Brasil é caracterizada pela mistura de diversos grupos étnicos. A população brasileira é resultado de pelo menos 500 anos de história de mistura. Que aconteceu a mistura de basicamente 3 grupos, os índios nativos, os brancos, sobretudo os portugueses, e os negros escravos. Infelizmente, é a parte mais triste da nossa história, né? Que a gente vai ter que trabalhar muito tempo para tentar diminuir os efeitos desse grande erro humano que foi o período da escravidão. Mas se nós pensarmos nessa nossa origem, esses foram os primeiros grupos, mas não foram os únicos. Nós tivemos outros grupos que chegaram até o Brasil. Os principais grupos de imigrantes no Brasil são portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e outros mais. Nós temos austríacos, nós temos árabes, nós temos outros mais além desses aqui. Só que se nós falarmos lá da base, do nosso comecinho, os ancestrais indígenas do Brasil,
eles eram em torno de 5 milhões de índios. Quando os portugueses chegaram até o Brasil, era um total de 5 milhões. Gravem esse número, tá? Nativos, 5 milhões. Só que eles já se caracterizavam por uma diversidade. Porque aqui eles já eram uma mistura de algumas tribos indígenas. Então já tinha uma diversidade entre eles. Quando a gente pensa nos portugueses que vieram para cá, a gente fala que os portugueses que vieram para cá já eram o resultado de um processo que a gente chama de caldeamento secular. Pessoal, que raio de caldeamento secular é isso? É a miscigenação. Os portugueses eram fruto de uma miscigenação por séculos. Quem eram os portugueses que vieram para cá? Eles eram frutos de misturas de fenícios, gregos, romanos, judeus, árabes, visigodos, mouros, celtas, escravos africanos. Então, os portugueses que aqui chegaram já eram fruto de mistura. Quando a gente pensava, mas aí os negros, uma raça pura que veio para cá. Da onde vieram os negros para o Brasil? De diversos países da África, ou seja, diversas culturas, hábitos, comportamentos, ou seja, trouxemos diversas misturas diferentes. E essa base de índios, de tribos misturadas, de portugueses que tinham históricos de miscigenação, de negros trazidos de diversos pontos da África, é que foram os negros que vieram para cá na época, foram em torno de 6 milhões de africanos. Esse povo aí foi o que já veio misturado, foi o que deu origem ao Brasil, a base da população brasileira. Vocês têm ideia que nós somos umas misturas, nós somos misturados. Isso é um processo evolutivo maravilhoso. O Brasil, ele é um dos países assim que tem uma mistura mais linda, com diversas histórias, traços. Nosso idioma tem palavras diversas, a nossa alimentação é riquíssima, as nossas danças são incríveis, as nossas músicas são maravilhosas. Nós temos que valorizar as nossas misturas, valorizar as pessoas. Os negros trouxeram formação humana, trouxeram cultura para o Brasil, trouxeram técnicas diferenciadas de trabalho na área rural, trouxeram músicas, trouxeram dança, práticas religiosas, nos ensinaram diversos alimentos, nos trouxeram o colorido das suas vestimentas. Os indígenas, lembra daqueles 5 milhões quando a gente chegou aqui, os portugueses chegaram aqui? Então, hoje não passa de 800 mil índios, infelizmente pressionados pela ocupação, aspas, né, branca. Os índios nos ensinaram, nos apresentaram diversos objetos, nos apresentaram diversos alimentos, nos apresentaram um monte de remédios, medicina de diversas plantas nativas, crenças, folclore, nos deram muitas palavras para o nosso idioma, tem muita palavra que veio do Tupi-Guarani. O hábito do banho, o brasileiro é considerado um dos povos mais limpos do mundo, porque o hábito do banho diário nós aprendemos com os índios. Vocês sabiam disso, não? Muitos países da Europa, principalmente por causa da questão do frio, de períodos de muita nevasca, não tem o hábito do banho diário. Os índios nos deram essa característica. Quase todo mundo toma banho todo dia, né? Então, todo mundo toma banho todo dia no Brasil, né? Isso aí é uma herança dos indígenas. Os portugueses, os nossos colonizadores, os italianos, os alemães, também nos trouxeram conhecimento. A criação de colônias no trabalho rural nos trouxe diversos tipos de estratégias para melhorar o nosso plantio. Nos trouxeram também hábitos de consumir certos alimentos como legumes, verduras, né? Nos influenciou também no nosso vocabulário. Quanta música, quanta comida. Quem é que vive aí sem pizza, sem macarrão? Olha os italianos, quanta coisa boa que nos ensinaram, né? Então, nós temos uma mistura de palavras, conhecimentos, culturas, crenças, hábitos alimentares. Agradeça a essa mistura que nós somos. Porém, apesar de ver um mapa do Brasil assim, ó, construído com uma diversidade tão linda, tão incrível, a gente ainda assiste cenas trágicas de desrespeito a pessoas por causa da cor da pele. Gente, quer dizer então que se eu entrar num balde de tinta
e sair pintada de rosa, eu sou outra pessoa? Eu tenho outro valor? Eu valho mais ou eu valho menos? Da onde que a gente arrumou esse critério? Que uma pessoa é mais ou menos por causa da cor da sua pele? Da onde que a gente teve uma ideia tão boba, tão besta? Mas infelizmente essa realidade ela existe no Brasil. Esse gráfico, eu queria que vocês prestassem bem atenção nele, esse infográfico, né? Presta bem atenção como ainda existem injustiças, para quem tem alguma dúvida. Esse canto aqui, ó, na parte direita superior, aqui, ó, horas trabalhadas. Um homem que não é negro, tá? A gente fala não negro porque ele, vamos chamar de branco, mas na verdade ele pode ser mistura de diversas etnias, tá? Mas vamos imaginar um homem branco trabalhando 1 hora, ele recebe um determinado valor. Para uma mulher branca receber esse mesmo valor, ela vai ter que trabalhar 1 hora e 9 minutos. Para um homem negro receber esse mesmo valor, ele vai ter que trabalhar 1 hora e 45 minutos, fazendo o mesmo trabalho. Para uma mulher negra receber esse mesmo valor, ela vai ter que trabalhar 1 hora e 55 minutos. Isso é justo? Pessoas fazendo exatamente o mesmo trabalho? O rendimento médio por hora, um homem branco recebe por hora em torno de R$19. E aí já começa o preconceito de gênero também, né? As mulheres fazendo exatamente o mesmo trabalho, em 1 hora recebem em torno de R$17. Um homem negro, R$11. E uma mulher negra, em torno de R$10. Isso é lamentável, é vergonhoso, é triste. Se nós olharmos aqui embaixo o acesso à escolaridade, isso é cruel, isso não é justo. Se nós olharmos as possibilidades de empregos que são dados para as pessoas. Então, infelizmente, a gente ainda convive com essa realidade que não é justa, que não respeita as nossas misturas. Eu tenho 2 videozinhos aqui, eu vou tentar passar para vocês. Se nós tivermos algum problema na transmissão, vocês me informam. Eu vou tentar começar a passar eles, senão eu vou botar o link para vocês ali. Ok. Me dá um ok aí se tá, já vai abrir agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vocês estão com o que na tela agora? Me avisem, me informem. O que aparece Tá na tela? aparecendo. Página do PowerPoint. Do PowerPoint? Tá, então Isso. deixa eu interromper aqui o compartilhamento, deixa eu voltar aqui com você. Não, tem que tirar do modo. Como eu falei agora, tem que tirar do modo da apresentação. Já saiu do modo de apresentação agora, né? Não, ainda não. Não, ainda não? Agora saiu. Tá na. Agora sim, né? Agora deixa eu tentar aqui compartilhar ali a guia do Chrome, que eu acho que agora funciona. Agora vocês estão vendo a tela do Google Chrome, não? Meus queridos? Sim. Sim. Tá, vejam pra mim, tá? Se vai ficar som legal, se vai ficar tudo ok, tá? Tá abrindo aí. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar O som e a imagem tá ok pra vocês? Primeiro ano? Oi. Tá travado, professora. Tá, agora eu travei de propósito, mas vocês estavam ouvindo e vendo? Agora eu parei o vídeo, quero saber se vocês estavam vendo o vídeo antes. Sim. Eu vou tentar mais um pouquinho, tá? Vocês, se não tiver ok, vocês já gritem comigo, tá? Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, Só vendo, ouvindo as cores não. da Europa. Estou ouvindo não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu som, ver se tá ok aqui. Deixa eu só voltar. Aqui, que às vezes eu tenho que mexer aqui. Acho que é aqui que eu tenho que mexer, só um pouquinho. Comunicação de alto-falante. Deixa eu tentar aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, eu vou tentar novamente aqui. Vamos ver se agora vai o vídeo para vocês aqui.
as cores das Américas, Agora sim o as som. cores da Ásia. A combinação entre elas gerou infinitas Não. identidades, Não. Ainda não. Deixa eu testar outra opção que eu tinha ali de... Tem paciência um pouquinho que a gente tá aprendendo junto, tá? Só ver outra opção que eu tenho aqui. Se não der dessa forma aqui, aí eu passo para vocês. Deixa eu ver aqui agora. foram usadas as Agora cores de sim? muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, as cores da Europa, as cores das Américas, Sim. as cores da Ásia. A combinação entre elas gerou infinitas identidades, Tá culturas e pausado. sotaques. Tá pausado, Vê. Então deixa eu voltar lá, que a princípio a gente não conseguiu por aqui. Apenas que eu queria ver com vocês, mas... Espera aí um pouquinho só. Vamos... Deixa eu botar meu alto-falante no padrão de novo. Deixa só eu voltar aqui com vocês. Vocês não estão me vendo, né? Não. Deixa eu só mudar o compartilhamento aqui. Eu vou colocar aqui no chat de vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só buscar aqui o endereço certinho. Copiar. Agora aqui. Vê se o link tá no chat de vocês ali, pessoal. Já sei, pessoal. Tá? Dá uma olhadinha no vídeo e já volta comigo. O vídeo é bem curtinho, tá? Certo? Enquanto isso, eu vou retornar minha tela aqui do jeito que eu queria. O que houve, Será que você não tá conseguindo assistir? O que aparece pra você? É só acessar o link, vai clicar direto no link ali. Que aí ele vai abrir através do teu. Eu já consegui, professor. Deu? Ah, então tá bom. Assim que vocês já tiverem visto o vídeo, vocês me dão um toquezinho, por favor?
Conseguiram assistir, pessoas? É bem curtinho o vídeo. Já deu? Crianças Tô de assistindo todas as ainda, cores professora. se desenvolvem Tá. por imagens. Deu certo lá? Vocês viram como a gente... mais um pouquinho, né? Então, o pessoal não voltou ainda. Mais um minutinho. Acabou aqui agora, professora. Deu? Então tá bom. Vocês viram como nós somos realmente uma mistura, mas que na verdade as oportunidades não são as mesmas? Que essa é uma realidade que a gente tem enfrentado? Que é o que a gente observa no nosso dia a dia? A gente está assistindo na TV, e aí o pessoal fica assim, ai, de novo esse assunto. Mas aquilo que pra gente aparece uma vez ou outra no jornal, de uma pessoa de cor diferente da nossa, de uma pessoa pelo fato de ser mulher, não ser homem, de uma pessoa por ter opção sexual por alguém do mesmo sexo, da falta de respeito que nós temos com o diferente, desse grave problema que faz pessoas sofrerem dia a dia. As pessoas acordam e dormem sofrendo com isso. Você imagina o que é você entrar numa loja e os olhares olharem para você porque estão desconfiados que você pode fazer uma coisa errada pela tua cor de pele. Imagina você virar motivo de piada, deboche, porque a tua opção sexual, que é uma coisa tão particular, é uma coisa tão da pessoa, é por alguém do mesmo sexo. Ninguém fica investigando a vida sexual de um hétero. Ninguém vai querer saber como ele faz ou como ele deixa de fazer. Por que nos incomoda tanto alguém que se apaixona e que gosta de alguém do mesmo sexo? Por que a gente não consegue respeitar isso? Por que homens e mulheres feitos da mesma carne, do mesmo sangue, nascem do mesmo jeito? Por que tem valores diferentes? Por que um pode ser mais ou menos? Por que a gente não... Por que a gente todo dia a gente não entende isso? Por que a gente só entende quando dá uma desgraça na televisão? E aí quando tem uma chance de fazer uma piadinha contra um homossexual, quando a gente tem chance de fazer uma piadinha por ser uma mulher, quando a gente tem chance de fazer uma piadinha por alguém por ter cor de pele, cor de cabelo, formato do rosto, olho puxado, isso vira motivo de piada. Ah, é índio, é indígena, é negro, é afro, é asiático. Por que a gente perpetua o deboche? Se dói. E eu queria que, para finalizar, de verdade, vocês assistissem esse outro videozinho, é bem mais curtinho ainda do que o primeiro que eu passei para vocês. Para que a gente consiga entender, olha para essa menina desse vídeo e imagina o dia a dia, a dor. Eu espero vocês aqui. Dá uma olhadinha lá. Assiste o videozinho lá, bem curtinho.
É forte, né? Pessoal que terminando, me dá um toquezinho, você já viu? Ok lá, pessoal, conseguiram assistir? Terminaram? Vocês viram assim a dor real, verdadeira? Acabou. Vocês viram assim a dor verdadeira? Sim. Você tem ideia o que que é viver assim? O que que é uma pessoa, por ser negra, ter medo de ir nos lugares porque ela pode não ser respeitada? Você tem ideia o que que é uma criança negra a assistir a tantos atentados, a tantas coisas e ter medo que o pai e a mãe não voltem para casa? Você tem ideia o que que é uma pessoa homossexual ter medo de apanhar na rua por ser homossexual? Quanto dói ser motivo de deboche? O quanto dói ser discriminado? Você tem ideia o quanto dói numa mulher, num ambiente de trabalho, A professora ver... tá falando silenciada. Hã? Não, não tá silenciado não, meu microfone tá aberto. Alguém tá ouvindo? Tá me ouvindo? Não. Travou o áudio, não tá saindo áudio. Opa, agora sim. Pessoas? Travou o áudio, só um pouquinho, já vou abrir. Agora sim, tá me ouvindo? Não tá saindo? Só porque o nosso teste hoje de aula presencial, peraí. Tá me escutando? Não. Não, o microfone não tá mutado, não. Deixa eu ver aqui nas configurações, peraí. Só um pouquinho. A tecnologia é pronta. Espera um pouquinho. Deu uma só um pouquinho, tá? Agora estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não? Ainda não. Não? Ou sim?
Oi, pessoas, estão me ouvindo agora? Pessoal? Vocês estão me ouvindo? Ainda não me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Sim, professora. Sim, agora Realmente a prof teve que dar sair e voltar para a gente poder voltar a conversar. Certo? Mas agora estou bem? Tô me ouvindo bem agora? Agora sim. Tá. sim, Então vocês conseguiram ver os dois vídeos? sim, Sim. Então o primeiro ele mostra, né, da nossa diversidade em forma de dados. Mostra até algumas imagens das dificuldades das crianças negras, indígenas, das crianças carentes. Mas quando a gente assiste o segundo vídeo, que mostra aquela menina assim. Opa, tá travando? Gabriel voltou? Me ouvindo? A Oi? professora tá com a câmera ligada? É, a Tô com a professora tá com a câmera ligada. Não Pra tá gente não aparecendo. aparece. É. Deixa eu fechar e abrir de novo, assim, vamos ver o que tá acontecendo, tá? Mas estão me ouvindo? Agora voltou. Voltou? Pra mim Travou. agora. Aham. Agora voltou. Só o áudio. Só o áudio? Que coisa, hein? Sim, a Bom, tela tá toda preta. assim, ó, a prof tá aqui, eu tô me vendo bem linda. Vocês estão perdendo a oportunidade de ver uma imagem maravilhosa, mas tudo bem, vocês estão me ouvindo, né? Isso é que importa. Estão me ouvindo, é isso? Sim, Pessoal, assim, ó, então o que a prof queria, assim, falar para vocês é que esses dois vídeos, o interesse deles era justamente mostrar, assim, ó, realmente próximo da realidade o que que é, entendeu? Porque às vezes quando a gente faz uma piada, quando a gente desrespeita de alguma forma, parece uma coisa tão pequena, mas quando você vai alimentando com uma piada, com uma falta de respeito, com uma coisa que parece pequena, você está aumentando com um montante, com o bolo. Cada vez que um faz uma piadinha, está fortificando uma ideia ruim. Cada vez que alguém não respeita uma mulher, porque ela é mulher, o salário é um pouco mais baixo, mas é pouquinha coisa, você está fortificando um comportamento ruim, certo? O que que houve, Gabriel, que tá todo mundo rindo aí? Me conta. Agora é que você... Voltou. Não, Agora é que apareceu. voltou a câmera e parou o áudio. É. Ou a gente tem... Ou tem áudio ou tem câmera, é isso? O áudio parou. A prof vai tentar aqui fazer uma coisa aqui, peraí.